Um. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigado pela participação assídua nessa tarde, a primeira tarde do nosso 14º Seminário Internacional de Metodologias Transformadoras da Rede Enlat, esse ano em edição totalmente online. Nos encaminhamos agora para a nossa última mesa dessa quarta-feira, mas antes eu gostaria de dar alguns recadinhos sobre amanhã, principalmente. A programação dos 3 dias de evento, como hoje, é das 14 horas às 19 horas, no mesmo sistema, via YouTube, no canal da Rede Enlat, de modo que vocês podem procurar a playlist que montamos com todos os vídeos, todas as lives já em ordem, já prontas para quando uma acabar, vocês já acessem a próxima. Ativem as notificações lá no nosso canal também para estarem recebendo avisos e materiais que a gente vai estar trabalhando para postar depois do evento, e também a cobertura do evento no nosso Instagram, @RedeEnlat, para que a gente possa estar juntos fazendo esse trabalho. Nossa última mesa traz o Grupo Cyber, hoje representado pelos professores Teófilos Rufiotis, da UFSC, Maria Elisa Máximo, da IELUSC, e Gian Segata, da URGS. O Grupo Cyber, que tem por objetivo desenvolver pesquisas voltadas para os fenômenos das tecnologias da informação e da comunicação e das modalidades de comunicação mediada por computador. O nome da mesa que começa agora é Pervasividade, Ubiquidade e Hibridismos Contemporâneos. E para dar início, sem mais delongas, já ponho na tela o professor Teófilos. Muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, boa tarde, obrigado, Emerson, por essa mediação. Agradeço à Rede Enlat, na pessoa do professor Efendi Maldonado. É uma parceria que nós temos há muitos anos e que nós prezamos bastante. O Grupo Cyber se sente satisfeito desse convite, porque acho que nós podemos contribuir, ou estamos tentando contribuir, justamente com a ideia de práticas pedagógicas e investigativas em tempos de pandemia. A nossa apresentação hoje, como nós temos feito no passado, é sempre uma exposição de interrogações, dúvidas e momento atual dos nossos achados. Na verdade, se trata de compartilhar. E nós vamos tentar compartilhar aqui também, particularmente, algumas publicações que o grupo fez nos últimos anos e que são especificamente voltadas para o campo da cibercultura. Então, nós pedimos ao Emerson, ao final da mesa, vai estar disponibilizado o livro Políticas Etnográficas no Campo da Cibercultura. Bom, o que eu quero pontuar aqui, e nós vamos fazer num estilo mais de conversa, é colocar as questões que nós estamos vendo hoje da prática pedagógica e investigativa e como nós temos tentado resolver essas questões nesse momento. Estamos aqui, nesse momento, falando, todo mundo está falando, claro, de pandemia, mas nós estamos procurando, na verdade, estratégias, projetos, práticas, interrogações. Esse formato mesmo online do nosso evento é típico desse novo momento e que nos desafia sobre questões, eu vou chamar de fundamentais da pesquisa. Ora, por quê? Vamos lançar aqui um par de provocações iniciais. Eu vou falar a partir da antropologia, claro. Então, pense assim, na antropologia, sempre nós defendemos a ideia de trabalho de campo, de observação direta e participante, da relação face a face com os nossos interlocutores de pesquisa. E falamos sempre, e defendemos a ideia de etnografia, como aquilo que procura representar essa experiência nossa no campo ou na vida dos outros. Portanto, conceitos como de proximidade, longa duração ou imersão, quer dizer, uma dimensão de temporalidade e empatia são fundamentos da disciplina. E a pergunta que algumas pessoas têm se feito em relação à antropologia, e imagino em relação a outros também, a outros campos também, é saber, olha, nós vamos fazer pesquisa agora de modo limitado, com perdas, nós vamos estar restritos ao online. Eu ouço muito essas afirmações, ou essas dúvidas, na verdade, que procuram com uma visão negativa do que está acontecendo hoje.
Nós aqui no Grupo Ciber temos um ponto de vista diferente. Nós já participamos já de muitos projetos de pesquisa e a nossa visão sempre vai num sentido de procurar mostrar como as redes sociotécnicas, através das quais nós convivemos socialmente, ou através das quais nós agora, né, fazemos esse evento, ou fazemos as nossas pesquisas, na verdade, são uma ocasião de colocar, de modo explícito, mediações que antes eram invisibilizadas. Eu vou insistir nessa ideia, então. Pervasividade, ubiquidade, redes sociotécnicas e mediações podem parecer novidade no campo, okay? E não implicam, do nosso ponto de vista, alguma construção nova, mas uma maneira de pensar sobre as mediações. Então, o problema central nesse momento, eu acho, para falar de pesquisa online, por exemplo, é se dar conta de que as mediações já estavam presentes, sempre estiveram presentes. Não só porque no famoso chavão atual agora só há híbridos, somos todos híbridos, mas porque as mediações sempre são feitas, mesmo na relação face a face. Não é só a plataforma que é mediadora, o nosso próprio corpo é mediador, a nossa vestimenta é mediadora, a nossa linguagem é mediadora. Todas as mediações que acabavam sendo, de certa forma, invisibilizadas, agora nós temos que dar conta delas. Então, eu entendo que não se trata de restringir a antropologia, mas se trata de repensar os seus próprios fundamentos. Como diz uma das grandes antropólogas, Mary Strater, novas tecnologias servem para repensar velhos problemas, fazem repensar estratégias, métodos e fundamentos da própria pesquisa. Eu vou dar alguns elementos aqui dessas preocupações para que os colegas Maria Elisa Máximo e Jean Segata possam trazer pelas suas contribuições, possam trazer as suas contribuições através das pesquisas que eles estão fazendo. Então, nós já insistimos muito, publicamos junto com a Rede Online, por exemplo, que nós não deveríamos trabalhar numa dicotomia on e offline. Portanto, dizer que a pesquisa antropológica hoje está restrita ao online, para nós não é verdadeiro. Nós começamos a pesquisa em internet num tempo em que parecia que a internet era um locus específico. Hoje, esse locus específico não existe mais. Ele está atravessando todas as vivências sociais. Não de modo igual, é verdade, mas ele está presente em todas as formas de vida social. Portanto, não há que pensar, talvez, numa metodologia específica para o online. Nós temos que repensar, eu repito, todos os fundamentos da própria pesquisa. Então, falando, por exemplo, de entrevistas, vamos dizer a entrevista online, que vai ser muito comum e vai ser a coisa mais usual. Tá? Primeiro, eu vou dizer, poderia-se imaginar que a troca simplesmente por textos, mas nós já superamos isso. As plataformas hoje permitem muito mais as fotos, as falas. Então, primeiro, nós não estamos analisando mais, como antes, uma entrevista através simplesmente do texto gravado. Não estamos analisando só o conteúdo. Nós temos hoje a imagem, inclusive. Sempre. E mais, a imagem, falando em mediações, a imagem ela não é mais produzida por uma câmera, que é externa, nem o gravador é externo, porque a pessoa fala do seu próprio dispositivo técnico durante a entrevista. O que eu estou querendo pontuar? É que nós vamos cada vez mais em direção àquilo que se pode chamar de função indexical. Então, a própria, eu vou dizer assim, pesquisa online, nos leva ao indexical, quer dizer, ao contexto interativo, a não supor que existe um conteúdo, mas a supor, sim, que esse conteúdo é construído numa relação da entrevista. Então, é muito importante perceber quais são as regras, estudar, aliás, as regras comunicacionais através das plataformas. Aliás, através das distintas plataformas. Porque uma coisa é falar com o celular à mão, onde você está no ambiente da sua própria casa, outra é um computador. E eu faço a diferença porque supõe-se já um outro lugar, um outro espaço, uma outra maneira de manusear. Eu também chamo a atenção na entrevista, porque se dizia muito que a pesquisa online era sempre uma pesquisa com uma baseada numa ideia de anonimato ou de um eu não transparente.
Ora, justamente é a ocasião de nós pensarmos esse eu, esse avatar que se constitui durante a própria entrevista online. Como a pessoa escolhe os ângulos da câmera, como ela faz a iluminação, como ela se veste, como é que ela dá ritmo à sua própria apresentação. A ideia, então, é de que as comunicações via internet, elas, na verdade, são simplesmente ou permitem ver aquilo que, por exemplo, Goffman já chamava, Irving Goffman, de fachada. É esse eu construído na relação. Então, muito mais do que dizer que é uma limitação para a própria pesquisa, nós deveríamos estar atentos à ideia de que nós estamos tendo uma ocasião de problematizar radicalmente um conjunto amplo de mediações. Claro que essas mediações agora elas estão muito mais atravessadas pelas mediações sociotécnicas, não tem dúvida. Mas eu gostaria de imaginar que, por exemplo, falar em narrativa, não é, que é um tipo de abordagem de entrevista, na narrativa o que eu poderia imaginar é que ela viria como sendo um texto. Não, eu posso trabalhar nela no sentido performativo de imaginar que existe um sujeito que está se constituindo no próprio ato da narrativa. Esse sujeito, que não é o pressuposto, mas é o relacional durante a própria pesquisa, muitas das novas tendências metodológicas já estavam procurando, como Charles Briggs, Obama, já estavam procurando na própria experiência antropológica. Mas agora a pesquisa online nos deixa muito mais atentos a essa mediação. Aliás, mediação mesmo também é mediação sociotécnica. Eu gostaria, então, de colocar esse conjunto, não é, de problemas, mas para perguntar, não é, se o que nós estamos hoje pensando como limitações dentro da pesquisa, na verdade, não são ocasiões de rever a própria pesquisa. Por exemplo, a pesquisa feita em WhatsApp, que analisasse somente o dito texto, na verdade, estaria limitada desse ponto de vista, porque estaria apagando um conjunto muito importante de mediações. E o que nós temos, na verdade, é um conteúdo produzido através das mediações. Na verdade, nós só existimos através dessas mediações. Então, o que eu entendo, não é, e lanço essas provocações para os nossos colegas Maria Elisa Máximo e Jean Segata, o que eu entendo é que nós deveríamos nos dirigir cada vez mais a esses fundamentos das mediações, que são as mediações interativas e comunicacionais. E, nesse sentido, eu acho que não há uma novidade necessariamente. Há certas especificidades, mas não há uma novidade na pesquisa online. Não há, como se chamava antigamente, netgrafia. Não se trata de um ambiente que precisa de uma etnografia especial. Se trata de uma experiência social que hoje, como eu disse, atravessa todo o campo da vida comum e que, embora desigualmente, mas atravessa, e em que nós temos que dar mais atenção em descrever as mediações que estão ocorrendo. Por exemplo, hoje eu estou usando pela primeira vez o StreamYard. Não tem dúvida que o fato de eu entrar numa plataforma, o fato de eu convidar um interlocutor da minha pesquisa para estar no WhatsApp ou numa outra plataforma, significa também um conjunto de aprendizados, não é, que nós fazemos de meios técnicos. O que isso chama atenção? É saber como nós aprendemos esses meios técnicos. Então, faz parte da pesquisa também saber o domínio que as pessoas têm e como elas usam esses meios técnicos. Eu dou o exemplo que me parece bastante forte, é que no início das trocas pela internet, elas eram muito pela base escrita. A oralidade era pequena, aliás, se falava numa escrita de oralidade. Hoje, pessoas que não sabem escrever podem gravar as suas mensagens, por exemplo, no WhatsApp, e usar o dispositivo correntemente. Então, não tem mais um impeditivo também, como tinha antes, da necessidade de um controle da escrita. Acho que são questões importantes. São questões que abrem, inclusive, um leque de participação muito amplo.
Olha, embora a internet não esteja, as bandas largas, né, e a internet não estejam igualmente distribuídas na população, o fato é que cada vez mais elas nos mostram como as pessoas se fazem presentes no mundo através das mediações sociotécnicas. Portanto, a pesquisa deve levar em conta e deve procurar essas mediações. Uma última questão: como fazer uma negociação ética durante a pesquisa? Porque a relação ética não se limita, pelo menos do nosso ponto de vista da antropologia, não se limita a um termo de consentimento livre, esclarecido. Ela é uma permanente negociação com os nossos interlocutores. Então, ela nos exige que nós tenhamos consciência e explicitação do tipo de relação que nós estamos mantendo. Até porque as nossas relações deixam rastros, deixam marcas. A pessoa que você entrevista pelo WhatsApp, ela vai passar a ter o seu número, ela vai poder te contactar em outro momento, mesmo que não seja iniciativa tua, porque nós estamos acostumados a procurar as pessoas. E agora nós podemos também ser procurados. Bom, esse é um conjunto, para ser bem breve e ficar dentro do tempo que nós estipulamos. Bem breve, é um momento de perguntar, então, aos colegas, Maria Elisa Máximo e Jean Segata, o que está acontecendo com a pesquisa antropológica na pandemia. Será tudo novo? Será um novo normal, como está se falando? Ou será que isso nos incita a pensarmos como é que nós fazemos todas as nossas comunicações? É isso. Maria Elisa, por favor. Bom, boa noite, então, a todas e a todos. Eu queria reiterar, né, os agradecimentos que o Teófilo já fez à Rede Enlate pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse 14º Seminário Internacional da Rede Enlate. Essa é uma rede sempre muito acolhedora para as nossas inquietações e para as nossas, enfim, os nossos projetos de pesquisa, e é muito bom poder estar novamente com os colegas da rede nesse diálogo. Bom, quando o Teófilos compartilhou conosco o convite para estarmos aqui nesse seminário, né, já com a indicação de apresentarmos o que estamos realizando em termos de pesquisa, nesse momento imediatamente me chamou a atenção o tema do seminário, né, práticas pedagógicas e investigativas em tempos de confinamento, justamente porque nesse semestre eu iniciei uma pesquisa sobre percepções, sentidos e significados sobre o ensino remoto, né, numa perspectiva etnográfica, olhando especificamente para as experiências dos estudantes do ensino superior aqui em Joinville, em Santa Catarina. E esse é um projeto de pesquisa que está inteiramente situado na minha experiência como professora, como docente durante a pandemia. E eu imagino que aqui, né, no seminário, as experiências com o ensino remoto em 2020 tenham sido as mais diversas possíveis. E na faculdade ELUSC, né, isso aconteceu da seguinte forma, bem rapidamente, né, 2 dias após a suspensão das aulas presenciais, dia 17 de março, nós retomamos o calendário já na modalidade remota. Então, foi tudo extremamente rápido e muito intenso. E eu diria que essa transição se deu com certos sintomas de bipolaridade, ou seja, marcada por um curto período de euforia, a novidade, que foi dando espaço a um longo período de depressão que se estende até hoje. Eu sei que a metáfora pode parecer bem pobre e até mesmo problemática, mas eu queria insistir um pouquinho nela na tentativa de descrever o que eu tenho visto acontecer. Num primeiro momento, mesmo um tanto contrariados e preocupados, né, em continuar as aulas remotamente, os estudantes parecem ter embarcado com certo entusiasmo no ensino remoto. Fotografavam a tela da plataforma com as câmeras ligadas, faziam stories no Instagram marcando o curso, a faculdade, os professores, acionavam GIFs e hashtags que estavam circulando nas redes sociais nesse primeiro momento. Em contrapartida, as instituições e os professores repostavam esses stories nos seus perfis, mantendo um clima, de certa forma, favorável, como se todos estivessem realmente empenhados em fazer dar certo. E estávamos todos empenhados, estamos até hoje, né? Mas em menos de um mês, a gente começou a ver esse clima definhar. As câmeras foram sendo desligadas, os professores passaram a dar aulas com um mínimo de interação com os alunos, que se restringiam a breves participações pelo chat,
e, paralelamente, foram se multiplicando nas redes sociais posts, tweets, memes, sobre o que eu estou chamando de tragédia do ensino remoto. Tá? Pode parecer tudo muito exagerado, mas é uma forma de ler e vocês vão ver que vai fazer sentido. Eu, por conta do tempo, não vou mostrar os tantos tweets e memes que eu já tenho colecionado, né, sobre isso que eu estou chamando de tragédia do ensino remoto, mas vocês certamente já devem ter visto alguns deles circularem, né? E nesse contexto, seguir os estudantes nas redes sociais, nesse período, foi bastante desafiador, e ainda tem sido, porque a cada tweet, a cada meme desse, soa como um recado, quase que como uma indireta, né? E a indireta, às vezes, é uma linguagem muito própria das redes sociais. E eu comecei a olhar para esses tweets e esses posts, compreendendo-os como uma espécie de tecnologia narrativa alimentada pela cultura memética e que pareciam produzir a experiência coletiva do ensino remoto. Não bastava estar ruim para um sozinho, tinha que estar ruim para todo mundo. E esse sentimento comum, né, esse sentimento de pertencimento a uma experiência, estava sendo expresso de uma maneira bastante singular, com uma gramática muito própria. Bom, como vocês já notaram, essa minha narrativa ela é situada principalmente na minha vivência como professora, que, ao mesmo tempo em que aprendia a dar aulas remotas, seguia os seus alunos nas redes sociais e também sentia os efeitos dessa bipolaridade, né? Então, se num primeiro momento eu vibrei com os stories feitos a partir das minhas aulas, semanas depois eu estava, às vezes, desconfiando que algum tweet ou algum post podia ser uma indireta sobre as minhas aulas. Mas, para transcender os limites da autoetnografia, eu percebi que, para grande parte dos meus colegas docentes, essa mesma percepção se transformou em motivo de grande inquietação e até mesmo de certo sofrimento. Alunos com as câmeras desligadas, tweets e posts nessa linguagem de indireta, pouca interação nos chats, uma sensação de solidão expressa nos grupos de WhatsApp de professores, né? Então, novamente, o sentimento compartilhado pelos professores de WhatsApp refletiu numa espécie de campanha. Vocês devem ter visto circular pelos grupos uma imagem que pedia para os alunos ligarem as câmeras e não deixarem os professores sozinhos. Essa imagem ganhou vários formatos e circulou através de grupos de professores e pelas redes sociais, tá? Em meados de agosto, mais ou menos. E num dos grupos do qual eu participo, ela gerou uma longa discussão que, para mim, fez com que essa experiência do ensino remoto na pandemia de 2020 despontasse como uma oportunidade de pesquisa. A chegada dessa imagem no grupo de professores e a rápida adesão que ela provocou serviu como uma espécie de laboratório onde foi possível produzir algumas perguntas de pesquisa. O tom da mensagem, imperativo, não deixa o professor sozinho, em oposição às manifestações dos estudantes nas redes, parecia colocar professores e estudantes quase que em mundos distintos, né? Então, enquanto a expectativa dos professores parecia girar em torno de uma reprodução mais próxima possível do ambiente de sala de aula, para os estudantes, as aulas online aparentemente foram inseridas numa dinâmica bastante complexa do ambiente doméstico. E tudo isso despontou como uma oportunidade de pesquisa etnográfica que possa refletir nos próprios fazeres pedagógicos no contexto da pandemia, e por que não no contexto pós-pandemia, né, considerando todas as indefinições em torno, né, do retorno das aulas presenciais. Então, diferentemente dos meus colegas, que rapidamente se viram representados pela campanha Liguem as Câmeras, para mim reverberaram algumas perguntas como: por que eles não ligam as câmeras? Em que medida as dinâmicas próprias da casa, da intimidade dos estudantes e das aulas confluem ou conflitam, tendo como consequência as câmeras desligadas? E que situação é essa em que jovens já estão acostumados a selfies, stories, posts, tweets bastante pessoais, com expressões diárias do cotidiano, da intimidade, da vida privada, desligam as câmeras, evitando exposição? Como que os estudantes estão percebendo e atribuindo sentido à experiência do ensino remoto? E em que medida a compreensão disso tudo pode indicar caminhos para a nossa atuação enquanto docentes, para os nossos fazeres pedagógicos? E, por fim, quais os efeitos que essa experiência, aparentemente circunstancial com o ensino remoto durante a pandemia, terá no ensino do futuro próximo,
considerando essa pervasividade das tecnologias digitais também no campo educacional. Afinal, as fronteiras entre o EAD e o ensino presencial, que antes pareciam tão bem definidas, agora parecem se apresentar borradas, e tanto é verdade que nesses últimos meses, várias instituições particulares já anunciaram mudanças estruturais que apontam para uma maior participação das tecnologias de ensino remoto para além da pandemia. E são mudanças que vêm marcadas com um selo de inovação, mas que são recebidas com bastante receio e resistência por parte de estudantes e também de docentes, porque representam a redução de corpo docente, mudanças em regimes de trabalho, ampliação de carga horária de EAD em cursos presenciais, enfim, e a adoção instrumentalizada das tecnologias digitais no ensino. Claro que essa é uma realidade mais pertinente às instituições privadas, mas nada garante que elas não digam respeito também às instituições públicas. E uma vez que a gente tem aqui no IELUSC evitado essa tendência mais mercantilizada da gestão da crise e estimulado a reflexão sobre os fazeres pedagógicos nesse contexto de pandemia, todas essas perguntas representaram para mim, acabaram se transformando para mim numa proposta de pesquisa que eu estou iniciando agora, e que se propõe a investigar, numa perspectiva etnográfica, como que os estudantes do ensino superior aqui na região têm vivenciado e significado o ensino remoto, com foco nas condições materiais e subjetivas que constroem essa experiência. E as primeiras conversas com os estudantes, já no contexto de uma pesquisa de campo, de caráter mais exploratório, têm mostrado que os modos como eles descrevem suas experiências com o ensino remoto mobilizam uma rede complexa de atores, de agentes que se associam, interagem, demandam negociações e acabam, por fim, conformando a maneira como as aulas online têm sido vivenciadas e percebidas pelos estudantes. Bom, o desenho dessa rede atravessa dimensões distintas. Uma estrutural, obviamente, que inclui as condições mais objetivas que os estudantes possuem para acessar e participar das aulas, e que indica uma série de desigualdades, como foi tão bem pontuado hoje pela Giane durante a sua fala na mesa de abertura, né? Então, inclui aí o ambiente propício ao estudo, dispositivos para conexão, computador, celular, câmera, qualidade de som e a própria conexão, uma dimensão didática, que inclui a percepção recorrente de uma perda na qualidade diferencial dos cursos presenciais nessa transposição para modalidades remotas, e uma dimensão cotidiana, que inclui toda sorte de negociação e de agenciamento de demandas que os estudantes precisam fazer para participar das aulas. Né? Entra aqui a sobreposição do home office com as aulas, que é uma realidade para muitos deles, as aulas invadindo a vida familiar e o espaço da casa, né? Tem quem divida quarto com a irmã, tem estudante que assiste aula cuidando de filho pequeno, tem as demandas da casa sendo realizadas ao mesmo tempo da aula, enfim, uma série de circunstâncias bastante específicas. E aí, já finalizando, me encaminhando para o fim da minha fala, nesse contexto, a antropologia, especialmente no debate sobre as políticas etnográficas no campo da cibercultura, tendo por base vários dos pressupostos que o professor Teófilos acabou de nos expor, ela tem, sim, bastante a contribuir. Então, enquanto muitos se perguntam sobre o impacto dessa inserção cada vez mais pervasiva das tecnologias digitais no ensino, pressupondo uma certa exterioridade da tecnologia em relação ao social, da parte da antropologia, a partir de uma abordagem sociotécnica, o foco pode se dar sobre as ações que produzem o social, sendo essas ações realizadas no âmbito de associações, de interações entre atores humanos e não humanos. Né? Então, aqui vale a provocação feita lá nos anos 90 pelo Arthur Escobar, que diz, né, que se afasta das noções de uso e apropriação e pensa na tecnologia como uma dimensão crucial na produção da cultura no mundo contemporâneo. Nesse sentido, rastrear as ações e descrever o fluxo das ações a partir da observação, com base na teoria Torrede, passa a ser, então, um caminho metodológico para a compreensão de como essas experiências estão sendo produzidas.
E aí a gente volta para a pergunta, por que os estudantes desligam as câmeras? As respostas que os estudantes têm me dado permitem dizer que, longe de ser uma simples escolha ou determinação, trata-se de um dos efeitos observáveis de um conjunto de interações entre indivíduos, espaços, dispositivos tecnológicos, tipos de conexão com a internet. Até mesmo as didáticas, estratégias de ensino e toda sorte de condições subjetivas constituem essa rede onde as ações tomam lugar. No limite, a gente tem até a cama que está chamando o estudante, o jantar servido durante a aula, e até conflitos ideológicos acirrados entre estudantes e familiares a partir dos conteúdos ministrados nas aulas. Tudo isso dado agora dentro do espaço doméstico. Então, concretamente, o pressuposto aqui é de que os sujeitos produzidos com e pelas tecnologias digitais no contexto das aulas online, do ensino remoto, são significativamente distintos dos sujeitos produzidos nas redes sociais, através de selfies, de stories, dos posts e dessas modalidades narrativas baseadas na expressão performática do cotidiano e no limite da própria intimidade. E aqui eu resgato, já terminando, um tema que me foi muito caro na minha pesquisa de doutorado há 13 anos, quando eu procurei descrever a gramática narrativa e performativa dos blogs. Para esses mesmos jovens tão nativos das redes sociais e dessas suas dinâmicas próprias de exposição e de representação do eu, o ensino remoto parece forjar vivências e percepções bastante distintas, onde a recusa por ligar a câmera pode indicar a ausência de condições materiais, subjetivas, interacionais para uma performance ideal. E tudo isso tem me provocado a um esforço etnográfico que dê conta da multiplicidade dessas vivências, práticas, significados associados ao ensino remoto, que, embora atravessados por tecnologias já tão familiares e inseridas no cotidiano nosso e dos estudantes, nesse momento parecem suscitar experiências bastante singulares. E compreender essa dimensão vivencial do ensino remoto, as dificuldades e potencialidades que configuram essas experiências, parece ser um caminho profícuo para a concepção de estratégias didático-pedagógicas, não apenas para esse período de pandemia e de retorno gradual das atividades presenciais, mas para o futuro do ensino superior, que vive uma iminente ameaça de precarização diante da crise instaurada nesse 2020. Então, são essas as minhas contribuições. Muito obrigada. Bom, é contigo, Jean, né? Então, já online o professor Jean dá sequência para a mesa. Tá certo, eu sigo aqui, então. Bom, primeiro eu também gostaria muito de agradecer, né, a gentileza desse convite para participar dessa atividade com os colegas da Rede Anlat, e em particular para poder dividir esse espaço de conversa, de troca de experiências com duas pessoas em particular que, enfim, são parte da minha biografia mesmo, né? Tantos anos convivendo no Grupo Ciber com o professor Teófilos e com a professora Maria Elisa, né, colegas de grupo, de orientação, fui orientado pelo professor Teófilos, mas eu estava aqui me dando por conta, enquanto ouvia a Elisa, que meu primeiro trabalho era sobre uso de tecnologias digitais em sala de aula, né, ainda no TCC, há mais de 15 anos, e a Elisa estava nessa banca e foi aonde também esse desejo por continuar uma antropologia pensando digital, ou pensando online, pensando essas questões com as quais a gente está lidando agora, foram se constituindo, né? O que eu gostaria de falar em mais, digamos assim, resposta a esse conjunto de questionamentos que o Theo levantou na sua fala, diz um pouco de respeito ao que eu tenho feito atualmente, mas também, por alguma maneira, responde um pouco por essa trajetória também que foi construída no Grupo Ciber. E eu vou definir ela, ainda que isso seja um resumo um pouco grosseiro, né? Mas eu vou definir ela um pouco, a situação como tendo essas tecnologias digitais como uma espécie de objeto a ser pesquisado antropologicamente,
para um momento hoje onde essas tecnologias digitais têm se convertido, digamos assim, numa ferramenta importante de pesquisa, tá? E mais especificamente, né, em relação ao tipo de projeto que eu estou conduzindo agora, que é um projeto sobre a Covid-19. Mas eu queria levantar algumas questões, então eu vou e volto nessa trajetória, digamos assim. Queria situar um pouco desses desafios atuais, mas ao mesmo tempo eu também quero resgatar um pouco alguns desses antecedentes que hoje, de alguma forma, me ajudam a pensar, digamos assim, esses desafios atuais, né? E eu vou começar com um deles que talvez sou esquisito, mas tem a ver especificamente com um dos pontos que o Teófilo levantou na apresentação, que é o do quanto ainda a gente vive uma espécie de desafio na antropologia quando a gente está falando de tecnologias digitais ou de cibercultura, de etnografia digital, etnografia online, ciberespaço, todo esse conjunto de coisas que estamos movendo aqui. Eu digo que é um desafio confuso porque, ao mesmo tempo que a gente já tem um campo bastante consolidado, com, pelo menos no Brasil, mais de 20 anos de pesquisa etnográfica, de pesquisa antropológica, por outro lado, é um momento que a gente tem vivido de uma espécie de necessidade quase que involuntária ou uma obrigação quase involuntária de uma parte da comunidade antropológica pensar as condições de trabalho a partir dessas tecnologias. Então, esses desafios, em alguma medida, eles não são novos, em alguma medida, eles já estão consolidados, mas em alguma medida, eles também precisam ser constantemente postos em reflexão para que a gente possa extrair, digamos, consequências que nos ajudem a caminhar, né, enquanto comunidade de pesquisa. Eu vou começar com o primeiro deles, que seria como pesquisar, ou esse desafio de fazer uma pesquisa sobre uma pandemia, tendo como ferramenta de pesquisa as tecnologias digitais. Tá? Eu estou dizendo isso porque esse projeto que eu coordeno se chama Covid no Brasil, Análise e Respostas aos Impactos Sociais da Pandemia entre profissionais de saúde e população vulnerável em isolamento. Só que uma das questões que é uma encomenda que foi feita pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia e Inovação, né, como um conjunto de encomendas de resposta do Ministério da Ciência e Tecnologia à pandemia. Uma dessas encomendas é uma encomenda de pesquisa em humanidades e acaba que uma boa parte do grupo que constitui a equipe de pesquisadores e pesquisadores vem da antropologia. E isso entra diretamente num dos pontos que o professor Teófilo levantou. Uma boa parte desses colegas vem com antecedentes de pesquisa no campo da antropologia da saúde, ou no campo das epidemias, ou no campo da saúde coletiva, mas não necessariamente foram treinados como antropólogos para fazer pesquisa por meio de tecnologias digitais, né? Coincidentemente, eu vinha desse lugar, né? Eu, nos últimos anos, tenho pesquisado epidemias, eu vou chegar nesse ponto mais adiante, né? Mas eu tinha como início, né, de formação antropológica um treinamento para pesquisa nesses meios digitais. E aí aparece justamente, né, esse primeiro ponto, né? Bom, como que uma tradição de pesquisa que quase sempre se deu por meio de um treinamento que envolve um trabalho de campo feito face a face, de forma duradoura, né, com, digamos assim, uma convivência cotidiana, uma partilha de uma experiência, né, um envolvimento nas atividades daquela população, enfim, seja qual for com a qual você está trabalhando, com a qual você está pesquisando, agora se vê no desafio de fazer essa pesquisa a partir de casa, digamos assim, com coleta de dado, entre aspas, chamando de coleta de dado, a gente nem costuma tratar nesses termos na antropologia, a gente fala de uma troca de experiências, a gente fala
de observação participante, a gente fala em outros termos, tá? Do tipo, as outras pessoas não são dados, né? Elas também têm experiências, vontades, pensamentos, elas elaboram teorias sobre si, sobre o mundo, e nós, de um ponto de vista antropológico, queremos aprender com elas também o que são, né, essas teorias sobre si, sobre o mundo, como é que as coisas funcionam. Bom, mas vamos chamar de coleta de dados aqui, então, ou pelo menos essa experiência, a gente passou a ter que fazê-la de forma online. E a gente resolveu fazê-la de forma online, não só voluntariamente, mas também como, né, já um primeiro tópico relacionado à própria ética em pesquisa, né? Um dos pilares, ou pelo menos o envolvimento de dois pilares, né, do campo da bioética, é que a gente faça uma pesquisa em termos de beneficiar, né, uma determinada comunidade com os resultados dessa pesquisa, mas que esse benefício não se dê por meio ou às custas de malefícios. Então, se nós vamos pesquisar isolamento, né, durante a pandemia, não faz muito sentido a gente não estar também praticando esse isolamento para fazer a pesquisa, ou seja, a gente não ia fazer uma situação de pesquisa nesse momento presencial, digamos assim, produzindo, né, uma situação de exposição, uma eventual situação de risco à contaminação. Então, a gente não podia fazer a pesquisa produzindo, né, malefícios. Então, a gente assumiu como desafio, né, fazer a pesquisa toda, ou pelo menos durante todo o período em que não seja recomendável não estar em isolamento, a gente fazer essa pesquisa de forma online. Mas a questão é que a gente está fazendo uma etnografia de uma pandemia. E a gente está fazendo essa etnografia por meio online. Bom, qual que é a questão que entra aqui? Eu estou chamando aqui de um cuidado para que a gente não converta a antropologia numa espécie de antropologia data mining, sabe? Uma antropologia de mineração de dados. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro porque pandemia, já por si, é um termo que descreve uma certa tendência epidemiológica, assim como surto, assim como epidemia, né? A pandemia indica que muitos surtos estão acontecendo ao mesmo tempo e estão espalhados por toda parte. Quando você tem um surto localizado, você tem uma situação localizada de uma contaminação que está acontecendo pela primeira vez, ou num volume acima do normal, e essa é uma situação localizada, você tem um surto, né? Agora, quando esse surto começa a se espalhar, seja numa determinada população, ou seja numa determinada região, numa determinada geografia, você tem uma epidemia. Agora, quando você tem uma escala de proporção enorme, tá? E nesse caso a gente está vivendo uma escala global, né? A gente está falando que a gente tem uma pandemia. Mas pandemia é um abstrato, na verdade, né? Ou seja, é um conjunto de muitos surtos, né? Então, cada surto, digamos assim, pode ter uma intensidade, pode ter uma qualidade, pode ter formas de agravo que são bastante distintas e que são bastante singulares. Esses surtos nunca são iguais, né? Essas condições de agravo, essas condições de particularidade, digamos assim, desses eventos que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, eles podem ser resultados de condições socioeconômicas, culturais, ambientais, coletivas ou mesmo individuais. É claro, faz muita diferença você viver num país onde você tem um chefe de Estado que louva a cloroquina e você viver num país que segue regras de distanciamento social ou de cuidado que sejam, digamos assim, avalizadas dentro de uma determinada ciência, seja virologia, seja biologia, ou seja qual outra que seja. Tá? Bom, ainda mais tem uma outra situação, né? De um ponto de vista antropológico, processos de saúde e doença, eles são também vistos enquanto experiências que podem ser individuais, experiências que podem ser de uma coletividade, mas eles não se resumem nunca a simplesmente uma mecânica biológica de uma doença. A biologia pode explicar ou ajudar a entender doenças? Sim,
Pode, mas não é a única explicação. Você tem que levar em consideração que determinadas populações, né, têm noções de cuidado de si, de risco, do que é estar bem ou do que é estar doente, né, do que é estar curado e de como se tratar, que são muito culturalmente situadas ou que são socialmente situadas, seja lá como a gente queira dizer. Mas a gente não resume, né, de um ponto de vista antropológico, né, a dinâmica, por exemplo, né, de uma doença e do espalhamento dela simplesmente por meio de um evento biológico, digamos assim. Então, uma pandemia pode até mesmo se tornar um evento em escala global. É o que aconteceu agora. Em 3 meses, nós já tínhamos a Covid identificada em 210 territórios, ou seja, praticamente em todo o globo, né? E a questão que entra aqui já em jogo é que, ainda que um evento como esse aconteça em escala global, não significa que ele é universal, não significa que ele é homogêneo, não significa que ele é a mesma coisa. Se fosse para dizer de uma maneira bem mais direta, a gente tem muitas Covids, né? Assim, nós temos a Covid no sentido biológico da coisa aqui, que também não é um ponto definido, que também é uma matéria em disputa ainda. Começou como uma pneumonia de causas desconhecidas que se tornou aguda, que se tornou uma doença respiratória aguda, que se tornou uma síndrome aguda, que se tornou hoje uma outra coisa, talvez uma doença sistêmica, né? Porque a gente ainda não sabe nem, né, o tamanho, a gente não consegue ainda estabilizar a Covid como um fato biológico também. Tá? Mas mesmo que a gente consiga mais ou menos identificar um certo padrão, ou seja, tem um vírus, esse vírus ele entra em contato com os corpos e ele pode ou não desenvolver uma doença, mesmo que a gente tenha isso, a gente precisa entender que existem muitas Covids, porque vocês devem estar lembrados que no início da pandemia nós ouvíamos muito assim, o primeiro cuidado que a gente pode fazer é lavar adequadamente as mãos. Bom, a gente pode fazer quando tem água, né? Por exemplo, a gente tem identificado na nossa pesquisa inúmeras comunidades numa cidade como essa de Porto Alegre, onde a água não chega regularmente, sabe? Onde ela chega 1 vez por semana, 2 vezes por semana quando chega. Então, lavar a mão corretamente depende de você ter acesso à água, né? Depende de você ter acesso a sabão, que é item de luxo e muita cesta básica, tá? Depende de ter acesso, por exemplo, a luvas ou a máscaras ou a outras coisas. Sabe, depende de você levar em consideração que tipo de trabalhador foi considerado serviço essencial nessa pandemia. Quase sempre são os pobres, quase sempre são os trabalhadores negros, quase sempre são migrantes, quase sempre são aqueles que já desempenham trabalhos precários e que realizam hoje serviços que são considerados essenciais. E que a gente vive um momento, por exemplo, em que não temos outras medidas de mitigação que sejam mais eficientes do que, por exemplo, nos mantermos isolados, como eu estou, como eu imagino que muitos de vocês estão. Mas a gente também tem que levar em consideração que essa é uma medida, num país como o nosso, quase sempre de classe média branca, de meios urbanos. Tá? Então, um evento como esse ele pode acontecer em escala global. Tá? Mas ele tem, obviamente, todos esses inúmeros fatores que eu estava descrevendo para vocês, que são socioeconômicos, que são ambientais, que são políticos, né? Porque decisões políticas que precarizam rotinas de trabalho, que expõem mais pessoas do que outras a situações de contaminação, elas geram, obviamente, situações muito distintas, né, de risco entre as pessoas, de exposição entre elas e de agravamento de doença entre umas e outras. Vocês devem estar lembrados que no início também se falava a população de idosos é uma população de risco. Mas que tipo de risco que é a população de idosos? Que tipo de risco que a gente está falando? É risco de se contaminar com o vírus ou risco de desenvolver a doença depois que se contaminou com ele? Porque quando você diz isso, por exemplo, os idosos ficaram mais isolados ou tenderam a ficar mais isolados e não se expuseram a vírus, né? Mas a juventude saiu na rua, do tipo, bom, são os idosos que são grupo de risco. E ao se exporem mais aos vírus, né,
e teria uma população, digamos assim, numerosamente maior de juventude exposta, é claro que o número de casos de agravo também acabou acontecendo razoavelmente entre elas. Então, essas coisas, elas podem ter essas intensidades diferentes. Tudo isso é para dizer para vocês que não é um vírus sozinho que faz uma pandemia, não é um vírus sozinho que faz uma doença. Existem materialidades, discursos e práticas particulares que atuam, né, na realização do que a gente está chamando de vulnerabilidade, que atuam no que a gente está chamando de risco, que atuam nas formas de cuidado, que atuam na própria experiência da saúde, da doença, do adoecimento, da cura. Então, a pandemia é sempre um tipo abstrato que precisa ser situado. Esse é o primeiro ponto. Mas então a gente vai fazer uma pesquisa sobre a pandemia em redes sociais. E aí o nosso problema duplica. Por quê? Porque acontece a mesma coisa com as redes sociais da internet. Elas são uma espécie de pandemia também. Ou seja, é um abstrato. As redes sociais. A internet é um abstrato, digamos assim. Por que eu estou dizendo que é um abstrato? Não, mas a internet está ali, eu estou vendo, sei lá o quê. Né? Tem materialidade? Tem. Mas se a gente perceber bem, na verdade, ela é um conjunto de surtos de interação mais ou menos local, mais ou menos intensas, às vezes além mais intensa, sei lá, no Twitter, às vezes é mais no Facebook, às vezes está mais aqui, está mais ali. E todos esses surtos de interação, de relação, de troca de informações, de coleta de dados, etc., todos esses pequenos surtos, eles estão emaranhados, mais ou menos conectados entre si, tem eventos que estão circulando entre si, como se fossem dados, inclusive, né? Mas eles são convertidos em dados por uma ferramenta também intencionada, o código, né? O algoritmo, etc. Né? E temos plataformas que sustentam esse conjunto de surtos numa escala mais ou menos global. A internet é essa escala mais ou menos global desse emaranhado de pequenos surtos que estão acontecendo. Então, a internet também é uma pandemia de muitas relações, de muitos fluxos diferentes, de muitas intensidades diferentes, seja de informação, seja de comunicação, seja de relação, seja do que de dados dispersos que podem ser reunidos. Então, a gente pode até padronizar alguns dos seus códigos de propagação, assim como a gente padroniza lá na biologia o vírus, por exemplo. A gente pode até compreender alguma mecânica de atuação dessas redes, assim como a gente compreende a mecânica de atuação de um vírus no corpo e como ele pode desenvolver, por exemplo, uma infecção. No entanto, cada uma dessas interações, cada postagem, cada surto de relações em uma rede tem uma história para contar, sabe? Essas histórias têm intensidades diferentes, elas têm qualidades diferentes, elas formam experiências que são muito singulares. As redes sociais, a internet, então elas também são esse tipo abstrato, como a pandemia, que precisa ser situado. Então, nessa perspectiva, não me parece adequado a gente fazer uma pesquisa, e sobretudo uma pesquisa antropológica nesses meios digitais, que simplesmente colecione postagens, que colecione comentários para contar a história que se quiser com elas e sobre elas, mas não contar a história com elas. Tá? Empreendimentos etnográficos não deveriam ser executados como se fossem algoritmos programados para pensar informações que são de interesse, a menos que estejamos de acordo que fazer um update em antropologia agora inclua uma nova modalidade metodológica, que é essa que eu estava querendo criticar aqui. Né? A gente não pode fazer etnografia como se fosse uma mineração de dados, sair numa timeline do Facebook ou sair no Twitter pensando comentários ou pensando coisas que nos parecem interessantes para juntar tudo isso aqui num contexto intencionado pelo pesquisador para criar o sentido que o pesquisador ou a pesquisadora, né, quiser dar para ele. Eu quero dizer para vocês que muito disso que eu estou dizendo tem a ver com um tipo de aprendizado que eu trago lá do Grupo Ciber, de quando eu desenvolvi a minha dissertação, que foi sobre o Orkut. O Orkut era um negócio do Jurassic Park, das redes sociais. Não sei se todo mundo se lembra dele, né?
Mas eu me lembro que eu fui fazer uma etnografia numa comunidade que se chamava Lontras, e ela se referia a um pequeno município do interior de Santa Catarina com o mesmo nome, Lontras. Era um município onde eu cresci e né, até a minha adolescência vivi lá na chácara com os meus pais, e que me ajudou a fazer pensar primeiro uma coisa, né? A gente estava no ano de 2005, a gente ainda estava naquele momento de pensar que essas redes sociais elas nos levariam para longe, para distante, para além. E eu estava justamente tentando trazer uma outra hipótese para o trabalho naquela época, que essas redes sociais também nos ajudavam a voltar, a produzir memórias, né? A se reconectar com pessoas que a gente não via há muito tempo, se reconectar com lugares que a gente não via há muito tempo, ou com coisas que a gente gostava, nessas comunidades do tipo adoro chocolate, rock and roll, sei lá o quê. Né? Então, elas estavam nos trazendo também de volta para algum lugar, não só levando para longe, né? Tinha uma conexão intrínseca assim também com o local, né, que eu estava querendo explorar. Mas tem, sobretudo, uma pequena situação etnográfica que eu queria rememorar aqui com vocês para ilustrar um pouco disso que eu estou falando em termos de como é que a gente precisa, em termos etnográficos, situar as relações que nós estamos descrevendo aqui nessas redes sociais, por exemplo. Eu me lembro de uma situação que, enfim, uma das pessoas que fazia parte da pesquisa, eu encontrei ela na praça da cidade. Eu fazia etnografia online, digamos assim, nas comunidades, mas às vezes eu também visitava a família e os amigos na cidade de Londres e conversava com essas pessoas também offline, né? Eu tinha ido para a cidade por ocasião de uma festa que também ia acontecer. Essas festas, acho que era ligada à igreja, inclusive, né, festas de algum padroeiro da Igreja Católica. E eu me lembro que nessa festa, enfim, como qualquer festa, tinha comes e bebes, e entre esses comes e bebes, um desses colegas bebeu mais do que outros, né? E no dia seguinte, ele passou a ser alvo do que a gente chama hoje, sei lá, de linchamento virtual, dessas coisas todas. Isso não é de hoje, não, estou falando de 15 anos atrás. Passou a ser xingado, esse bêbado, esse não sei o quê. Eu fiquei muito incomodado com aquilo, sabe? Porque, primeiro que as pessoas que estavam fazendo esses xingamentos não estavam nem participando da festa, sabe? Então, elas já estavam simplesmente xingando gratuitamente, né? E segundo que, mesmo que não fosse gratuitamente, não tinha justificativa para fazer isso, né? Da forma que estavam fazendo, né? Assim, com a moralidade com a qual estavam fazendo, e xingavam muito ele. Aí eu peguei, existia o Messenger naquela época, e eu entrei no Messenger e escrevi para eles, olha, escuta o seguinte, você está vendo o que estão falando de ti lá no Orkut, por que tu não está respondendo? Os caras estão te xingando. E ele não me respondeu no Messenger. Tinha até uma ferramenta que era de chacoalhar a tela, eu fiquei chacoalhando a tela e ele não me respondia. Aí eu peguei o telefone celular e mandei um SMS para ele. Não sei se vocês lembram, mas já existiu SMS também. O telefone também servia para fazer ligações antigamente, hoje serve para outra coisa, né? Mas eu mandei um SMS para ele, curtinho, e um só também, porque tinha que pagar naquela época e tal. Ele não me respondeu. Dei um toque no celular, também não me respondeu. Liguei para telefone fixo, não me respondeu. Bom, talvez ele tenha passado mal, talvez tenha acontecido alguma coisa, né? Comecei a me perguntar e nada. Aí me ocorreu que talvez ele tivesse no trabalho, e naquela época, muitas situações de trabalho proibiam o uso de redes sociais, mesmo e-mail pessoal, mesmo telefone, essas coisas. Ainda tem, né? Mas acho que em menor grau do que há 15 anos. Aí eu liguei para a empresa deles, olha, eu quero conversar com a pessoa tal, posso falar com ele? Não, pode, ele está aqui, tá? Passaram o telefone para eles, o que aconteceu que está ligando para cá? Eu disse, estou tentando te contactar a tarde inteira, as pessoas estão te xingando, tu não está respondendo. Eu disse, mas eu não tenho o que fazer. Eu estou no meu trabalho, né? E eu não tenho como acessar o Orkut daqui do trabalho, nem e-mail, nem nada. Quando eu chegar em casa, eu vou resolver isso. Então, só à noite que ele chega em casa, aí ele me responde as mensagens. Jean, eu estou vendo as coisas, o que esse pessoal está pensando, o que eu faço, não sei o quê. Aí eu disse, não sei, pensa na resposta. Pensei com ele como responder de uma forma educada, mas também para cessar aquele tipo de linchamento.
Aí o Marcos, que era o nome dele, tá? Ele está lá na dissertação, não tem problema de falar o nome, né? As análises desses perfis, inclusive, estavam lá. E pega e escreve lá, né? Uma resposta, posta aquilo no Orkut. Quando ele posta aquilo, eu faço um print da tela, tá? Bem na hora que ele posta, por quê? Me interessava também, como pesquisador, ter aqueles xingamentos e ter a resposta que ele estava dando. Bom, eu peguei esse print e coloquei na minha dissertação. Agora, eu estou contando tudo isso para vocês, porque se eu não tivesse contado tudo isso para vocês, o print que estava lá na dissertação não tem essa história toda. É só uma fotografia final. São só 3 xingamentos e uma resposta que ele coloca. O print que eu coloquei na dissertação não tem as ligações que eu estou narrando para vocês, não tem todo o processo de negociação que eu estou narrando para vocês. Ou seja, não é só informação que eu pincei de lá sem uma história. Não é só informação sem uma relação. De um ponto de vista etnográfico, a gente não separa informação da relação onde ela é produzida. Informação, de um ponto de vista etnográfico, é sempre situada, tem carne, tem osso, sabe? A informação, ela acontece, digamos assim, no contexto de uma relação. Então, quando eu estou pensando numa etnografia nesses meios, quando eu estou pensando em ética em pesquisa nesse meio, significa que eu não desgrudo a informação das situações e das experiências onde essa informação acontece. Então, nesse sentido, até para encerrar, estou vendo que o Emerson está entrando aqui, até para encerrar, eu acho que é muito interessante a gente sempre se perguntar o seguinte, né? Pensando nas mediações que o Teófilo falou, né? É muito interessante que o layout dessas redes sociais, o layout aqui do iPad que eu estou falando para vocês, com vocês, né? Ele nos dá, ele tem uma forma intensiva, digamos assim, porque parece que eu tenho a minha mão aqui, eu quando estendo a mão na frente da câmera, parece literalmente isso, parece que eu tenho na minha mão dezenas de pessoas, parece que pelo fato de eu ter ali mais de 1.000 seguidores no Twitter, parece que eles estão na palma da minha mão, né? Então, a forma intensiva, só que a gente não faz etnografia com 1.000 pessoas. A gente não faz etnografia com 10.000 pessoas que estão numa fanpage do Orkut. A gente faz etnografia vivendo conjuntamente uma experiência. Então, como é que eu vou situar isso? Bom, simplesmente eu tenho que me dar por conta de que, ainda que o layout, né, de uma rede social me coloque diante, digamos assim, junto ou intensivamente com inúmeras pessoas com as quais que eu estou dividindo essa rede, tá? Isso não quer dizer que eu estou fazendo etnografia com todas elas, não quer dizer que eu tenho acesso livre a tudo que está sendo postado por elas, né, a tudo aquilo que eu estou enxergando na minha timeline, porque eu preciso fazer isso que o Teófilo falava antes, né? Ética em pesquisa nesses meios, ele não se dá simplesmente pelos termos de aceite da plataforma ou pelo termo de consentimento livre esclarecido, sabe? É um processo de negociação contínua na relação, na situação, né, com esses interlocutores ou com esses participantes da pesquisa, né, o tempo todo. Então, acho que isso a gente precisa talvez ter mais em mente, de que, né, o fato de que eu estou na rede com muita gente, bom, se fosse assim, quando o Roberto da Mata fez a pesquisa dele para escrever Carnavais Malandros e Heróis nos anos 70 sobre o carnaval de rua no Rio de Janeiro, ele deveria ter dito que fez a etnografia com todos aqueles foliões que estavam na rua. Ele não fez, ele conversa com 2 ou 3 lá. Tá? E o Carnavais Malandros e Heróis é feito a partir daqueles 3, não com os foliões todos. Então, quando a gente está fazendo etnografia numa rede social, a gente não está fazendo com todo mundo que está na rede social. A gente tem que ver com quem que a gente está partilhando experiências. Mas como o Emerson já está por aqui, eu já falei demais, a gente continua em termos de perguntas e respostas na sequência. Obrigado. Tá? Muitíssimo obrigado, professor. Eu vou chamar para a tela os demais participantes da nossa mesa de hoje, em conjunto com a professora Anísia Martins do Rosário, que é quem mediará as perguntas e o debate de encerramento da nossa última mesa desse primeiro dia de evento. Professora Anísia, por favor. É um prazer rever, mesmo que
remotamente, a Elisa e o Teófilos, que eu encontrei lá nos primeiros encontros da Rede Enlate, e a partir das conversas de vocês, eu comecei a pensar, a me perguntar se eu teria essa mesma proximidade ou essa mesma familiaridade com vocês se nós tivéssemos nos encontrado não presencialmente, né, de modo remoto, diversas vezes. Ainda que eu já sinta alguma proximidade do Jean, pela pesquisa colocada, pela sensibilidade que tem com a pesquisa, mas foi apenas algo que me veio enquanto eu estava ouvindo sobre justamente essas pesquisas feitas pelo modo online. Talvez porque eu seja um pouco antiga e ainda ache que o presencial promove mais proximidade, efetivamente. Mas eu quero parabenizar esse grupo, justamente porque se dispôs a pensar ciência e metodologia, e, portanto, pesquisa, nesse momento tão atípico. E como fazer isso? Né? Então, o Teófilo nos fala dessas mediações sociotécnicas e de como elas podem ser positivas para a pesquisa, enfatizando que não precisa uma metodologia específica para o online, mas, pelo que eu entendi, pensando que toda metodologia, de alguma forma, é específica, né? Isso está posto já na fala, na prática da Elisa, na prática do Jean, né? E portanto, a pesquisa, pelo que eu pude apreender da fala de vocês, não é um modo normatizado de conduzir investigações, né? Mas ela é uma atitude sensível, principalmente porque ela vai desconstruindo a própria pesquisa a partir do modo como a gente se depara com o campo, né, com isso que a gente chama o campo. E a Elisa descreveu muito bem esse cenário vivido nas salas de aula, no modo remoto, e inclusive eu acho que ajudou não só a mim, mas a todos nós a entendermos um pouquinho mais os nossos alunos, com as considerações feitas e os pressupostos levantados, né. E o Jean também foi tão perspicaz ao levantar as especificidades das pesquisas, dos pesquisados e do processo metodológico, né? E gostei muito de ouvir que a internet pode ser entendida como um conjunto de surtos, né? Vou pensar sobre isso, acho que os nossos espectadores também. E eu já vou entrar com uma pergunta da Oneide, que diz o seguinte: o setor educacional mercantil tem se aproveitado da pandemia para acelerar a implantação do EAD, preconizando o trabalho docente e reduzindo custos. Como frear esse processo e manter o conceito de presencial, entre aspas, no cenário remoto? Deixo à vontade aquele de vocês que quiser se manifestar, por favor. Eu acho que eu vou falar uma coisinha para ouvir mais da Elisa, bem rapidamente. Eu entendi, Elisa, a tragédia. E é uma tragédia, de certa forma, anunciada. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Porque eu me lembro da década de 70, 1970, quando a gente estudava tecnologia do ensino, o professor ele era tecnicista e insistia na parte técnica. E a gente dizia, não, mas nós precisamos de convívio, precisamos mudar a educação, a relação professor-estudante. E o que eu estou imaginando agora é que, além de a gente pensar pandemia, EAD e mediações sociotécnicas, eu acho que está certa a pergunta, pensar na precarização do trabalho, nos ganhos advindos, né, até dos monopólios, né, pela educação à distância. Mas a minha pergunta é sobre essa tragédia anunciada. Na verdade, a relação professor-aluno já estava problemática. Ela já é sintomática, ela é um sintoma. Ela apenas está sendo transferida, até é a mesma coisa que na época que eu falei de tecnologia do ensino, significava colocar mais um elemento técnico, mas não se discutia a relação professor-estudante. Eu acho que, será que isso não escancara também, como eu estava falando, ou seja, não explicita
alguma coisa que a pandemia, na verdade, só nos vem nos ajudar a pensar. Então, gostaria de te ouvir. Acho que sim, Theo. Inclusive, eu não falei isso um pouco por conta do tempo, mas um pouco também por receio, né? Até porque é uma pesquisa que está começando. Eu acho que dá para a gente arriscar dizer que essa situação do ensino remoto, inclusive, revela, não sei se essa é a melhor expressão, ou expõe vários dos problemas que já estavam colocados para essa relação, né? Inclusive no que diz respeito às mediações, porque se a gente for pensar bem, as tecnologias educacionais elas já estão presentes há muito tempo na nossa rotina, nas nossas rotinas institucionais, né? Aqui em Joinville a gente usa, por exemplo, o Google Suite, né? O Classroom, enfim, o Hangout, outros dispositivos desses já, sei lá, há uns 5 anos já a gente posta as nossas aulas no Classroom, os roteiros de aulas, os nossos planos de ensino, a gente atribui atividades. Bom, eu sei que as outras universidades também têm seus ambientes, né? Tem Moodle, enfim, tem vários ambientes, né? Mas a gente até então não pensava sobre eles. Talvez não nessa intensidade que o ensino remoto nos impôs a pensar sobre esse tipo de mediação. E eu diria, inclusive, que essa tragédia do ensino remoto também nos permite pensar o quão mal utilizadas talvez fossem até então essas tecnologias para os nossos fazeres pedagógicos. Então, a gente estava também instrumentalizando o tempo todo isso, né? Usar o Classroom, por exemplo, como um mural de recados, né? Hoje eu estou doente e não posso dar aula, ou a tarefa está dada, façam, esse é o prazo. E a gente mesmo nunca potencializou, né? Claro, estou generalizando aqui, toda generalização é problemática, mas estou falando muito a partir do lugar onde eu estou. A gente nunca parou para pensar no modo como a gente utiliza, né? No modo como a gente aproveita essas tecnologias para, digamos, tornar até mesmo mais afetivas as relações entre professores e estudantes, né? Então, acho muito interessante, por isso que eu estou muito motivada com a possibilidade de fazer essa pesquisa, enfim, com esse início de percurso, porque tem várias outras questões para serem discutidas, e por isso que eu estou situando muito a pesquisa, não só no contexto da pandemia, mas como uma oportunidade para pensar fazeres futuros, né? Imaginando e torcendo para que essa situação em que a gente se encontra hoje, ela seja realmente circunstancial, né? Agora, eu não tenho dúvidas de que o ensino, seja ele presencial ou não, ele já é híbrido, né? Inclusive, enfim, talvez seja até controverso a gente chamar de ensino presencial, justamente porque ele não é só presencial, né? A gente já está fazendo várias coisas à distância, para além das formalidades, para além do percentual que o Ministério da Educação nos permite realizar em termos de atividades à distância. Desde 2018, a gente tem aí a questão da curricularização da extensão, que é um mistério, né? Ninguém sabe como vai resolver isso. Tem gente pensando em criar canais de divulgação científica para cumprir essas horas, enfim, tem várias questões que estão colocadas e que tornam, né, e que mostram o quão híbrido já é o ensino para além do contexto da pandemia. E aí, respondendo a pergunta da Oneide, assim, Oneide, não tem fórmula, né? Na verdade, eu acho que depende antes e, acima de tudo, das vontades institucionais. A própria Nízia, hoje, na mesa de abertura, e eu recomendo muito quem tem interesse nesse assunto, recuperar essa mesa e assistir a fala da Nízia. A Nízia desenhou o cenário, né? E o cenário é trágico, né, Nízia? Ela desenhou o cenário, apontando dados de evasão, de cancelamento de matrículas, enfim, das tendências que estão colocadas para o ensino superior a partir de 2020, né? Não é em função de 2020, a partir de 2020. E, recentemente, a BBC, inclusive, fez uma matéria enorme sobre como que várias instituições privadas com fins lucrativos, né, em São Paulo, tem já reestruturado todos os seus processos e protocolos institucionais em função da experiência de 2020.
ampliando carga de EAD, juntando turmas para otimizar o professor, abrindo a possibilidade para o professor dar uma única aula para várias turmas ao mesmo tempo, revisando matrizes curriculares, criando disciplinas bem genéricas. Aqui se inventou um nome agora, são núcleos comuns, né, para que, enfim, você pague o professor só uma vez, ele pode, inclusive, ele pode dar a aula à distância, e agora isso meio que está autorizado, né, inclusive com a justificativa das medidas de segurança sanitária, né, que podem, enfim, permanecer eternamente, né, dando suporte, enfim, a essas reestruturações. Então, depende de vontades institucionais e depende de uma resistência nossa, no âmbito dos nossos fazeres, de trazer essas reflexões e buscar, a partir de pesquisas mais situadas, e por isso também o meu interesse, né, proposições efetivas, né, para que a gente não adira, né, a esse processo de mercantilização e de precarização do trabalho. É isso, gente. Pergunto ao Jean e ao Teófilo se gostariam de fazer mais algumas colocações. Pelo adiantado da hora, em seguida encerramos, mas gostaríamos de abrir para colocações de vocês, se for o caso, claro. Então, Emerson, eu acho que você assume o encerramento. Perfeito, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, professores. Vamos encerrar o dia de hoje, os 5 na tela, dando tchau para todo o pessoal que nos acompanhou, agradecendo profundamente. Lembrando que o evento tem continuidade amanhã, é o 14º Seminário Internacional de Metodologias Transformadoras da Rede Enlat, aqui nesse mesmo canal do YouTube onde vocês se encontram agora. Ativem as notificações, sigam a gente no Instagram, @Rede Enlat, para acompanhar a cobertura. E amanhã temos mais 5 mesas com grupos de pesquisa como o Amazon, lá de Boa Vista, Roraima, o Ciclo da UFMT de Cuiabá, o OPAGE Info de Palmas, Tocantins, o ECI da UNC de Córdoba, Argentina, o Emiliança Sentipensantes da UNEARTE de Caracas, Venezuela, e o GENAC da UFPR, lá de Curitiba, Paraná. Reflexões certamente tão interessantíssimas quanto as que tivemos hoje nessa tarde inspiradora. Agradecer a todo mundo que participou palestrando ou nos vendo, e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.